Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos dica de leitura e dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na entrevista dessa edição, conversamos com Anderson Valfré, estudante de artes cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, escritor e poeta. Ele é coordenador do projeto Transver Poesias, que desenvolve intervenções poéticas no cotidiano das pessoas através de ações bastante peculiares em locais com aglomerações. Anderson tem poesia na veia. E se a vida falasse para o tempo que ele não existe? O tempo, silencioso, mostraria para a vida que ele, diariamente, por entre os corpos, persiste. No final da entrevista, ele deixa uma mensagem que compartilhamos com vocês. A leitura, cara, ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa, né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta, entendeu? A leitura, ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não, ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. Esta edição está eivada de poesia, por que poesia? Eu tenho um segredinho para vocês, aproximem-se. Aproximem-se! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Citando Whitman, oh vida, repleta de perguntas repetidas, de intermináveis filas dos incrédulos, de cidades cheias de tolices, qual a melhor delas, oh eu, oh vida? Resposta, que você está aqui. Que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso? Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Estamos de volta com o programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação de Telespectadores, colocamos mais poesia nas nossas vidas. De Pablo Neruda, poeta chileno, a Manuel de Barros, poeta brasileiríssimo. Tira-me o pão, se quiseres. Tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura e regresso com os olhos cansados às vezes por ver que a terra não muda. Mas ao entrar teu riso, sobe ao céu a procurar-me e abre-me todas as portas da vida. Meu amor, nos momentos mais escuros, solta o teu riso. E se de súbito vires que meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque teu riso será para as minhas mãos
como uma espada fresca. À beira do mar, no outono, teu riso deve erguer sua cascata de espuma. E na primavera, amor, quero teu riso, como a flor que esperava, a flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Ri-te da noite, do dia, da lua, ri-te das ruas tortas da ilha, ri-te deste grosseiro rapaz que te ama, mas quando abro os olhos e os fecho, quando meus passos vão, quando voltam os meus passos, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas nunca o teu riso, porque então eu morreria. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, ele viu que podia ser noviça, monge e mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e viu que podia fazer peraltagem com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar uma tarde botando chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus enjoada. Eu vou. Tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente, paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e, cobertos de terra, perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão o samba bravo, violento, sobre a tumba deles. Na coluna Apaixonados pela Leitura, apresentamos o grupo de teatro Por um Triz, de São Paulo, criado em 1996. São atores formados pelo curso de Artes Cênicas da Unicamp. Esse grupo nasceu com a proposta de pesquisar a associação do trabalho de ator com as diversas linguagens do teatro de animação. Ao longo desses 20 anos, produziu diversos espetáculos, intervenções cênicas, contação de histórias e ministrou oficinas. Assista comigo uma intervenção de rua feita pelo grupo, levando poesia, música e o teatro para o dia a dia das pessoas. Do Paulo Lewis. São 3 petinhas. Se não fosse isso, e era menos. Não fosse tanto, e era quase.
Amor então também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Melhor em rima. Melhor. E a última, tarde de vento, até as árvores querem vir pra dentro. Meu Ricardo. Canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste. Se tosse de saudade sem você dentro. Ai, meu Deus, saudade da minha mãe. Zum, zum, zum! Tem visita no jardim. É uma abelhinha danada fazendo barulho assim. Zum, 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 zum! Passa perto de mim. E assim vai a abelhinha, voando de flor em flor, recolhendo com a patinha o pólen que ali brotou. Oi, abelhinha! Vai perfurar o céu? Não, menino! Vou fabricar um mel. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Na nossa dica de livros, sugerimos a leitura do livro A Capitoa, da respeitadíssima escritora capixaba Bernadette Lira. Maria Bernadette Cunha de Lira nasceu em Conceição da Barra, na região norte do Espírito Santo. Tem uma respeitável trajetória acadêmica nas áreas de letras, artes e cinema. Tem vários trabalhos publicados em jornais, revistas de todo o país e vários livros publicados. É professora universitária e atualmente reside em São Paulo. Trata-se de uma história surpreendente. Acompanhe comigo. Luísa Grimaldi, cuja grafia de nome e sobrenome pode ter sido também Luísa Grinalda ou Grinaldi, foi a primeira mulher a ocupar um cargo alto no Espírito Santo no século XVI. Esposa de Vasco Fernandes Coutinho Filho, segundo donatário da capitania, ela assumiu o comando entre os anos de 1589 e 1593, após a morte do marido. Personagem real da história capixaba, ela é protagonista do livro A Capitoa, da conhecidíssima escritora capixaba Bernadette Lira. A personagem no livro é apenas Dona Luísa sem sobrenome. O contexto histórico é aproveitado pela escritora, onde a importância da figura de Luísa a transforma parte da sua história na vida real em ficção. Na trama, a vida de Dona Luísa é entrelaçada com a de outras duas mulheres, que fizeram parte da história de seu marido. Ana, sua sogra, e Antônia, amante de Vasco Fernandes. Elas deixam o lugar em que vive e atravessam o mar rumo à capitania do Espírito Santo, até que ocorre a morte de Vasco, capitão Mó, o que dá início a uma trama cheia de ressentimentos, interesses, desencontros e vinganças. Ali, a vida dessas mulheres se cruzam em meio a índios, bastardos, escravos, intrigas, vinganças, desejos, traições e venenos. Então tem início uma trama cheia de ressentimentos, mesquinhos e interesses escusos. Nesse ambiente conturbado, aquela entre as três mulheres que herda a posse das águas e da terra e passa a ser chamada de A Capitoa. Como diz Bernadette Lira, o livro é todo feito de fragmentos em cima do que essa mulher fez em terras capixabas. Ninguém sabe exatamente por que ela veio, eu inventei essa história para isso. É uma história muito interessante. A Capitoa é um livro que fala sobre a primeira mulher que conseguiu governar um pedaço de terra no Brasil. Ela se chamava Luísa, uns dizem que Luísa Grimaldi, outros dizem que Luísa Grinalda. Ela vem de Portugal com o seu marido, que era capitão Mor do Espírito Santo, filho do primeiro donatário do Espírito Santo, e depois que ele morre, ela assume o governo. O livro brinca com a história da Luísa Grimaldi, ou melhor, da Luísa Grinaldi, ou da Luísa Grimaldi, uma mulher só com 3 sobrenomes. No livro não há nenhum dos 3 sobrenomes, porque na verdade não há
a minha intenção quando eu escrevo a minha ficção não é um romance histórico, não é fazer romance histórico. O romance histórico não tem vez, embora a personagem seja histórica, é essa brincadeira com a história que me interessa, esse deslocamento, esse tirar sobrenomes, esse jogar com datas, esse jogar com a possibilidade, o que seria possível, mas que na verdade você não pode comprovar, que a documentação é muito falha, a gente sabe que não há historicamente não há nada a comprovar, o passado é o que a gente faz dele, são os restos, as perfumarias, os fragmentos que você encontra aqui e ali. No próximo bloco temos uma entrevista com Anderson Valfré, que é poeta, escritor e coordenador do projeto Transver Poesias. Eu aguardo vocês. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o Anderson Valfré. Anderson é de Linhares, estuda em Ouro Preto, estuda artes cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto e coordena um dos projetos mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, apesar de toda essa experiência aqui, no projeto Prazer da Leitura e nosso programa Sim para a Literatura. Essa vida complicada, difícil, dura, as pessoas estão se digladiando por aí. Essas intervenções que vocês fazem no cotidiano das pessoas, levar a poesia para esse cotidiano, como é que isso está funcionando? O projeto, né, no início, quando eu comecei, ele não tinha... Eu não fazia comecei sem pretensão nenhuma, né? Comecei sem pretensão nenhuma e desde o início, desde a primeira vez que eu peguei o projeto, né, o trabalho, e fui para a praça, fui para a rua, para esse contato direto com o público, as coisas começaram a acontecer de forma muito boa, Pereira. Então, o retorno do público desde o início foi muito bom. Né? Então, vou dar só um exemplo do que aconteceu no primeiro encontro que eu fui para a rua, que eu estava sentado na Praça Tiradentes e um cara apareceu, né, começou a olhar as garrafas, o que é isso e tal, é pinga, não é pinga, o que é? Eu falei, é poesia em garrafa. Leu, gostou, leva para casa. Dose de poesia. Eu nem pendurava as garrafas ainda no início. Aí o cara pegou a garrafa, começou a ler e eu estava sentado ao lado lendo um livro, tranquilo. E aí passou um tempo, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, lê essa garrafa para mim, lê essa poesia para mim. Aí eu comecei a ler a poesia para ele e aquilo foi me deixando mais angustiado, que era uma poesia que eu descrevia sobre a realidade de mendigos que ficam jogados nas ruas, as pessoas fingem não ver aquelas pessoas ali. E aí terminei a poesia e ele falou assim, essa poesia é minha vida, e se segurando para não chorar. E esse cara começou a contar a vida dele para mim naquele momento, começou a chamar outras pessoas para vir olhar o projeto. E aí isso era fim da tarde. Aí eu falei, olha, tem algo forte nisso. Tem algo forte, né, nesse trabalho que eu estou fazendo. E aí eu peguei e fui embora e eu falei, vou continuar. E aí continuei e aí fui aperfeiçoando. Aí comecei a pendurar com barbante, depois eu passei a pendurar com nylon, hoje eu penduro com nylon. E já teve vários momentos das pessoas achar que, você é vidente, eu li aqui algo que eu estava pensando e não sei o quê. Então, assim, o retorno, além desses impactos que eu presenciei, tem aqueles impactos que eu não presenciei. Porque há mais de um ano... As garrafas ficam à disposição das pessoas. Isso, eu penduro elas em espaços públicos, em árvores e postes, já fiz intervenções dentro de biblioteca, orla de praia, né, em diversos espaços. E a ideia é sempre deixar as garrafas nesses espaços para as pessoas chegarem lá, ler o poema, gostar e levar para casa gratuitamente. E depois que eu comecei a usar sacolas, né, eu uso uma sacola transparente, né, para proteger, né? A garrafa fica lá no ambiente externo, então protege da chuva e tudo mais. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não fico mais nas intervenções. É raro os momentos que eu fico, porque eu acho que assim, antigamente eu colocava e ficava lá tomando conta que se chovesse tinha que tirar para não estragar. Depois que eu passei a colocar as sacolas, eu percebi que não precisava mais tomar conta. Né? As garrafas passaram a ganhar vida sozinha. Você verifica que as pessoas levam consigo? Sim, já são 2.500 garrafas espalhadas pelo Brasil afora. Né? Não tem essa, elas levam. Ô Anderson, você aqui de Linhares, foi estudar artes cênicas em Ouro Preto, na Universidade Federal. Fala rapidamente sua trajetória. Você estudou aqui em Linhares, onde foi que você estudou e tal? Cresci aqui lá no Rio Quartel,
né, interior de Linhares, muito prazer naquela região. Eu acho que foi onde que eu comecei, né? A minha poesia já começava ali. Eu trabalhei na terra até meus 18 anos, com minha família, trabalhando com feira. E ali foi onde que eu fiz os meus primeiros contatos com a escola no bairro. Depois fui fazer ensino médio em Aracruz. E você estudou em Jacupemba, no ensino médio? Estudei em Jacupemba, no ensino médio. Qual foi a escola, Anderson? No Dílio Penedo. Foi lá que eu percebi que eu queria trabalhar com teatro, que lá tinha um projeto fantástico, Pereira, que era o projeto Semana Literária. A escola inteira mobilizava, cara, e a gente interpretava, dançava, não havia muita técnica, mas havia o prazer de fazer aquilo. Eu acho que há pouco tempo eu voltei à escola e o projeto havia acabado. Eu falei, poxa, diretora, tem que voltar com esse projeto, não deixa morrer, sabe? Eu tenho esperança que mudou o diretor, talvez esse projeto volte. E aí eu acabei o ensino médio, no ano seguinte, fiquei com aquela angústia de querer fazer teatro, não falava com quase ninguém, só com minha família. E aí descobri a Fafi em Vitória, que é uma escola de teatro, música e dança gratuita. E aí comecei a estudar na Fafi. Então fiz um primeiro curso em 2011, depois fiz um técnico, acabei o técnico, fui para Ouro Preto e estou em Ouro Preto já há 3 anos. Projeto né? Transver tem quanto tempo? O projeto Transver vai para 3 anos, agora em abril, né? Estamos aí com uma programação grande para esse ano, que quem tem poemas aí quiser enviar para o projeto, até dia 7 de abril agora a gente está recebendo. Próxima sexta-feira. Né? Próxima sexta-feira a gente está recebendo os poemas lá na página. Entre na página do projeto Transver Poesias no Face, que você vai ver o evento lá explicando. Serão 3 intervenções, né? Uma intervenção aqui em Linhares no dia 12, outra em Rio Bananal no dia 13 e outra em Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 6 de maio. Serão 3 intervenções comemorando esse evento. Entra também aí o sarau que a gente está fazendo, vou incluir nessa comemoração também, okay. E o sarau de Rio Bananal também está incluso nessa comemoração. Né? Então serão 500 garrafas espalhadas nesse trajeto dessas 3 cidades, fazendo essa comemoração com o mais interessante, com poesias de outros poetas. Ok. Não entram poemas meus. Ô Anderson, você, além de estudante de arte cênica, você é ator e escritor. Conta para nosso público, até para servir de referência, para a sua geração, né? Como é que é seu hábito de escrita, Anderson? Qual é o tempo do dia que você tira? Você se abstrai da vida aí fora? Você coloca o fone para ouvir música? Você escreve na praça pública? Como é que é seu hábito de escrita, Anderson? Bom, a inspiração vem, você já pega para escrever? A escrita na minha vida surge por causa do teatro, né? Como eu falei, fui estudar teatro. E em 2013 eu falei, vou comprar um caderno para escrever poesias. Né? Então comprei um primeiro caderno e comecei a escrever. E de lá para cá já tem, sei lá, uns 10 blocos. E o processo meu de escrita, eu fui descobrindo como que era esse processo meu de escrita. E eu respeito muito o ímpeto, a vontade que o verso vem, digamos assim. Então eu estou dentro de um ônibus, estou dentro do banheiro, estou na universidade, aonde que o verso vem eu escrevo. Se eu não estou com o bloco, eu coloco lá no celular, depois chego em casa e transcrevo. Porque eu acho que eu não falo de uma coisa só. Né? Eu acho que o autor, a gente está dentro de uma sociedade e não tem como fugir dela. Né? Então você vai expurgar aquilo que a sociedade também tá vivenciando. Então o reflexo da minha escrita tem total conexão com aquilo que eu estou vivenciando, né? Com aquilo que a sociedade está me propiciando a viver. E eu respeito muito esse ímpeto. Já são quase 2.000 poemas escritos. Por isso que eu criei o Transver, que é uma forma também de divulgar esses poemas. De compartilhar isso com as pessoas. E qual a contribuição, Anderson, que o seu hábito de leitura deu para a sua escrita? Qual a sua referência de leitura? Você lê só poesias, você lê romances, você lê contos, crônicas? Esse hábito de leitura seu, ele vem de onde e como é que ele interfere na sua produção e na sua atividade como ativista aí do incentivo à leitura? Bom, como eu falei, a escrita está relacionado ao teatro, né? A leitura também. Quando eu comecei a fazer teatro, então percebe, o teatro ele causou muitas transformações na minha vida, como a arte em si possibilita a pessoa. E aí, o primeiro desafio que me falaram, você vai ter que ler. Eu falei, Mas se é para ler teatro, eu quero. Se é para ler peça, eu quero. Então,
eu comecei a ler peças, a princípio. Então, eu penso assim, Pereira, que a leitura ela tem que ter prazer. Né? A nossa vida ela é movida a prazeres, a desejos. Então, a leitura é mais um, ela tem que ter prazer. O prazer é fundamental. É fundamental. Né, Você tem que ter o prazer para poder você realizar aquela leitura. Então, eu comecei com peças teatrais, depois eu fui para ler poesias, quando eu comecei a escrever poesia, descobri poesia, e depois eu comecei a ler romances, comecei a ler outras coisas. Hoje eu leio filosofia, sociologia, antropologia, coisas que eu gosto, outros campos também. Né? Não é restrito mais a só o teatro. A leitura, eu acho que particularmente a poesia, é uma forma de estabelecer um equilíbrio com relação a essa casca dura, a esse embrutecimento que a gente às vezes vai se deixando ser vítima, né, desse dia a dia, que vai nos embrutecendo um pouco. Acho que a literatura, a poesia particularmente, ela faz um balanço nisso aí, né? Ela resgata a nossa humanidade, a nossa sensibilidade. É essa sensação que você tem? A realidade é cruel. A realidade é cruel. É por isso que é chamada de realidade, não é? É por isso que é chamada de realidade. A realidade é cruel. Quando a gente escreve lá, ou lê, nos propicia a sonhar. E a leitura está nesse lugar também, de possibilitar a gente sonhar. E quando você vai para a realidade, né, você idealiza um projeto, então quando você vai para a realidade, você vê que ela é cruel. Você vê que você tem o desejo de ir até tal lugar, de levar o projeto para tal lugar, mas você não consegue porque a realidade, né, os problemas, as barreiras vão surgindo na realidade. Né? A realidade é muito cruel e eu acho que a arte, ela não pode deixar morrer, cara. A gente está num momento difícil no Brasil já há algum tempo. A arte nunca foi bem vista na realidade, desde seu primórdio, na Grécia, né, os escritos que a gente tem, ela nunca foi bem quista, porque ela vai falar da realidade. O que o homem, de frente para si, ele é? A inutileza, né? O poço de problemas que nós somos. Nós somos indivíduos imperfeitos, não somos perfeitos. Claro. E a realidade é imperfeita, né? Então ela é cruel, por isso, a meu ver. Ô Anderson, já agradecendo, né, por você ter vindo aqui no programa Assim para a Literatura, desse depoimento belíssimo para a gente, eu queria que você destacasse qual a importância da leitura na sua vida. Bom, Pereira, acho que a leitura, cara, ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa. Né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta. Entendeu? A leitura ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não. Ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. Ela tem que dar sonho. Ótimo. Anderson, obrigado pela sua presença aqui no programa Assim para a Literatura. É assim que encerramos essa edição do nosso programa Assim para a Literatura. Para que você tenha acesso às edições anteriores do nosso programa e aos vídeos do programa, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com o programa Assim para a Literatura, envie um e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.